Flávia, eu vejo assim, Deus ele é muito simples, né? Não precisa de títulos. E o que cria conexão com as pessoas que te seguem, que assim, que te admiram, é o seu jeito, né? É o jeito que Deus usa Simplicidade. você pra chegar até elas, porque você é canal disso. Eu tento ser, eu falo assim, Senhor, me ensina, porque eu sei que aquilo que eu falo vai trazer, né, uma consequência, vai trazer pessoas para perto do Senhor. Então, vai me ensinando o que o Senhor quer trazer para essas mulheres. E é muito interessante, porque às vezes eu planejo uma coisa, eu planejo uma live, até essa live foi tão interessante porque eu comecei a partilhar a palavra de Deus nas redes sociais, sem contar todo esse testemunho que eu estou contando aqui hoje. Eu simplesmente comecei a falar da palavra de Deus. E teve uma semana que eu ia sair para viajar, eu nem ia fazer live, e Deus falou comigo: agora você vai contar seu testemunho. Eu falei: Senhor, como que eu vou contar esse testemunho? Porque é tão difícil falar de dores e é tão difícil falar de. Porque essa história não é só minha, né? Essa história é da minha Isso, é. filha, essa história é do meu marido. Então, essa história não é só minha. E o Senhor falou: você vai contar o que aconteceu com a sua filha. E no dia que eu contei o que tinha acontecido, esse vídeo viralizou. Teve muito. Tanto é que eu estava no avião, eu nem sabia que tinha tido a repercussão que teve. Quando eu cheguei no destino, que eu abri meu celular, tinha um monte de mensagem e gente compartilhando o meu vídeo. E eu falei: Senhor amado, o que é isso tudo aqui? E daí foi quando as coisas começaram a ganhar essa dimensão de testemunhar sobre aquilo que aconteceu com ela, de levar cura para a vida de outras mães, né? Daí surgiu um curso que eu fiz, que é um curso para mães de adolescentes, que é falando para o seu filho ouvir, que eu falo sobre a comunicação entre pais e filhos. Daí de lá para cá surgiu a mentoria para mulheres de cura emocional, em todas Flávia, e essas sua filha esferas. já quis se manifestar assim publicamente a respeito daquilo que ela viveu? Então, não, ela é uma adolescente, Ah, né? Eu espero que esse dia aconteça, mas ela é bem tímida. E eu até sempre pergunto para ela: filha, o que você acha disso tudo que acontece, né, a uhum. partir dessa história? E ela fala: não, mãe, tranquilo, assim, eu gosto que você faça isso, porque eu sei que tem outras crianças que estão sofrendo o que eu sofri, mas ela prefere ficar mais reservada, ela não gosta muito que eu filme ela, porque dá para entender, porque assim, onde ela está, Ah, o pouco que eu filmo ela, tem pessoas que falam: ah, vi sua filha no shopping, vi. Então, assim, para ela também não deve ser muito uhum. fácil, né? Porque eu tinha até medo dela ficar rotulada, né, na escola. Lógico que nem todo mundo conhece a história, nem todo mundo conhece tudo que a gente passou, mas eu tento respeitar muito o tempo dela, né? Eu não atropelar aquilo que ela quer fazer. Eu creio que vai chegar o tempo que ela vai dar o testemunho dela, de toda a transformação que Deus fez na vida dela, de ter tirado. Mas assim, só de eu ver os testemunhos que vieram após tudo isso que aconteceu, isso enche o meu coração de alegria. De mães me mandarem foto de antes e depois do filho, antes e depois das orações delas começarem o processo de libertação dentro da casa delas, né? E mandar foto do filho totalmente opresso, deprimido, e depois mandar dessa criança liberta, assim, o olhar é outro. Então é isso que enche meu coração, assim, de muita vontade de ajudar mães, De porque eu continuar o sei que que eu você não estou já faz, ajudando né? a mãe, eu estou ajudando gerações. Ações. Sim. Uma mãe que mudar, uma mãe que for transformada, ela transforma toda a geração da família dela. Uma mulher de oração, ela pode transformar os netos, os bisnetos, que às vezes ela nem vai conhecer, mas a semente que ela plantou vai Sim. ficar ali no coração de alguém e isso vai reverberar para outras E gerações. assim, e essa mulher também, ela tem o poder de parar ali aquelas maldições que chegaram até aquele momento, né? Exatamente. Exatamente. Hoje eu entendo que essas maldições, elas estão sobre qualquer pessoa que está em desobediência a Deus, porque lá em Deuteronômio fala disso, fala sobre as bênçãos que vêm através da obediência e as maldições que Maldições. vêm através da desobediência. Então, às vezes a gente fica muito focada nessa questão
de maldição hereditária, mas a gente tem que entender que é algo muito maior do que isso. Porque quando você está na obediência de Deus, essa maldição ela cessa na sua vida. E as bênçãos correm atrás daqueles que estão buscando ao Senhor. E foi isso que aconteceu a partir do momento que eu entrei na obediência, né, para aquilo que Deus queria para minha vida, para eu estar no lugar certo dentro da minha família, ocupar o meu lugar feminino dentro da minha família, tudo foi sendo colocado em ordem. Eu costumo falar assim que não somos nem nós que colocamos a nossa casa em ordem. Deus, ele vai te alimentando tanto que você vai enxergando os lugares que você precisa organizar e ele vai te dando as estratégias. Não tem como você fazer uma reforma sem ele, né? Só com a sua inteligência, só com o seu conhecimento, ou buscando técnicas que são humanistas. Eu falo muito disso também. Não procure entre os mortos aquele que está vivo. Você não vai achar no meio de homens a solução para o seu problema. Você vai achar naquele que te criou. Então, se conecta o seu coração e a sua mente com Deus, que ele vai começar a te apontar as soluções que você precisa. Porque a solução que eu precisei para o meu lar, às vezes é totalmente diferente da solução que uma outra mulher vai precisar. E é só o Espírito Santo que vai nos conduzir. Por isso, esse lugar de intimidade é tão importante na nossa vida. Esse lugar de intimidade, de entrega com o nosso Pai, para que a gente entenda, né, os propósitos dele e para onde ele está nos levando. Né? Nós não vamos conseguir enxergar o caminho inteiro, mas nós sabemos que ele está conosco. E foi isso que aconteceu na minha vida. E tudo é um processo também, né, Flávia? Eu acredito que você ainda esteja nesse processo, né? Ainda trilhando ele. Com certeza vão vir muitas coisas boas aí. Eu acho que o processo só acaba quando a gente morre. Né? Então, assim, você viveu todo esse processo, teve essa inspiração do livro. Como que seu coração fica olhando para esse livro, por exemplo? Me encanta só o tema dele, já, né? O nome do livro já me encanta. Então, acho que isso já desperta a vontade da pessoa conhecer tudo que tem aí dentro, que com certeza é muito rico que você tem a oferecer, né? Como que você consegue fazer esse balanço de tudo que você passou e hoje tudo que você está levando para essas pessoas? É um sentimento de gratidão? Que Nossa, seria? É um sentimento enorme de gratidão. E assim, quando eu olho para isso daqui, né? Eu imagino quanto tempo isso daqui... Onde isso daqui vai chegar, né? Muito longe. Da mesma forma como eu não sabia onde o manual da mamãe ia chegar, onde que isso daqui vai chegar? E eu estava até pensando, eu falei, gente, eu recebi a primeira edição e eu quero fazer uma dedicatória para as minhas 3 filhas, eu quero plastificar esse livro e dar para cada uma delas, porque eu sei que os desafios da maternidade delas vai vir também, né? Todos nós somos cheios de desafios. E eu falar assim, nossa, eu pude deixar algo eterno para a vida de alguém. Então, isso daqui já é um legado muito grande, né, que eu vejo. Agora, muito mais do que ter, né, um livro, é poder ser um livro. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, é ser um livro para Jesus. Muitas vezes as pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a sua vida. Elas vão ler quem você é. A Bíblia fala que nós somos cartas, né? A carta, ela é escrita, né? E nós sabemos que nós somos escritas pelo Espírito. E é isso que eu tenho pedido para Deus. Para que a minha vida seja algo que as pessoas vejam, falem assim, tem jeito para mim, tem jeito para o meu lar, eu quero mudar, eu quero ser transformada, para que as pessoas se inspirem e entendam, né, que não importa a sua história, quando Deus chega nela, tudo muda. Todo lugar é comum até Jesus chegar, né? Então, quando a gente entende isso, que a gente pode estar vivendo uma vida ordinária e Deus pega aquela história e transforma em algo extraordinário, é muito lindo. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Eu falo assim, Senhor, eu quero ver gerações sendo salvas. Eu quero ver assim, o meu trabalho, esse trabalho que eu faço hoje, com tanto temor, eu quero ver gerações sendo salvas. Eu quero ver
Por exemplo, eu tenho um testemunho da filha de uma amiga, né? De uma amiga não, de uma aluna. Nem conheço ela pessoalmente. Mas essa menina falava que ela não queria casar, que ela não queria ter filhos, ela estava totalmente masculinizada, ela estava usando roupas masculinas. E aí a mãe dela fez o curso comigo, começou a fazer as orações. Eu mandava para ela as orações, começou a fazer as orações e hoje essa menina está liberta. Ela já está namorando, ela está super feminina. E daí um dia Deus falou assim comigo: olha, agora por causa daquilo que eu fiz na sua vida, ela vai ter filhos. Ela vai ser mãe. Ela não iria ser mãe. Então é algo muito maior que eu não posso imaginar o que Deus vai fazer, né? E não é porque eu sou isso ou eu sou aquilo. Não, eu me sinto tão pequena. Eu me sinto assim tão... Eu falo às vezes para Deus: Senhor, eu me sinto tão despreparada. Eu sou tão pequena. E daí eu me lembro de todos os profetas da Bíblia, né? Onde Deus falava: seja forte e corajoso. Porque é isso, a gente nunca vai se sentir completa, a gente nunca vai se sentir perfeita para falar. Por quê? Porque realmente nós não somos. Mas aquele que é perfeito, e quando ele vem habitar na nossa vida, a nossa fala começa a mudar. Esse livro é muito sobre isso, é sobre ser uma porta-voz de Deus na vida dos filhos, porque tem muita mãe amaldiçoando os filhos através da própria boca, fala, né? Através da própria fala. Então é isso que eu peço muito para Deus, Senhor, que eu seja esse instrumento de transformação aqui na Terra, mesmo diante das minhas imperfeições, porque eu não sou uma mãe perfeita. Apesar de falar para mães, né? Eu não sou uma mãe perfeita, não existem mães perfeitas. Flávia, mas olha, assim, Deus, ele não escolheu ninguém 100% perfeito, né? Ele foi lá nos imperfeitos, nos improváveis, trouxe para perto e foi capacitando, né? Exatamente. Eu acredito que você também é esse instrumento de capacitação para que a maternidade e a feminilidade chegue para as outras mulheres de forma mais leve e com muito mais amor. Exatamente. Porque o que eu tô vendo hoje, né, são mulheres assim, quando você tem 3 filhos, quando você tem 4 filhos, então, você é louca, você é doida, esse mundo tá muito ruim. Então, quer dizer, a nossa confiança está no mundo muito ruim ou está em Deus? Eu tenho até uma amiga que agora ela tá grávida do 4º filho e ela queria muito uma menininha, mas eu pensei assim: minha amiga, Deus precisa povoar a terra de homens de Deus, então fica tranquila. Porque em tudo Deus tem um propósito. E realmente, se nós cristãos ficarmos com o mesmo medo que está lá fora de ter filhos, né? A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor. Então, quer dizer, eu estou negando uma herança do Senhor, eu estou negando os presentes do Senhor porque eu tenho medo. Olha como o medo, ele é terrível, né? Mas a maternidade medo, hoje, ela é, como se diz, plantada no coração das mulheres como algo pior. Você vai deixar de ser mulher, você vai deixar de ter uma vida, como se diz, com abundância, né? Com viagens, com isso, com aquilo. Ninguém quer ter, realmente. Abrir mão do ego, né? Abrir mão. E não existe nada mais forte do que a maternidade para você, como mulher, abrir mão do seu ego. Sim. E só que se você está vivendo no automático, seus filhos vão crescendo, crescendo. Eu me lembro que quando a minha primeira filha nasceu, eu falei: eu preciso diminuir meu ritmo de trabalho. E não diminuiu. Mas isso nunca aconteceu. Então eu fui, daí eu ganhei a 2ª filha, a 3ª filha, preciso diminuir meu ritmo de trabalho. Não, estava sempre ali envolvida. Por quê? Porque daí você pega mulheres que estão acreditando que o valor delas está no fazer, no ter, né? O que eu tenho, isso é segurança para mim. Não, não é. Dinheiro não é segurança para nada. A gente acabou de ver aí, sair de uma pandemia, onde as bolsas de luxo ficaram guardadas. Verdade. Porque não tinha lugar para ir, né? Então a gente precisa entender que a nossa segurança está nele. Quando a nossa segurança não está nele, que está em qualquer outra coisa, vai desmoronar, né? Uma hora vai cair. Sim. E nós precisamos ter essa certeza de que nós estamos colocando algo eterno no coração dos nossos filhos, porque quando eles forem pais, eles vão poder professar essa mesma fé e ter um sentido na vida, né? Entender que Deus é o sentido da vida.
Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele, né? Sim. E é como você disse, tudo é um propósito, né? Acho que nada do que você passou da sua história, tanto dos seus relacionamentos abusivos, tanto do seu relacionamento, seu casamento, que, né, não foi perfeito no início, lógico, nunca é perfeito, né? Mas tá sempre ali. É igual você falou, teve as dificuldades, vocês superaram junto a dificuldade com a sua filha. Então, assim, tudo isso construiu a sua família hoje, construiu você para ser esse canal de graça na vida de muitas mulheres. Tanto do seu próximo livro, que vai ser lançado, ainda está em construção, né? Então, que fala de relacionamentos, né? Eu acredito que vai ser esse o foco, né? E esse que são voltados para as mães. E eu vejo que parece que o de mães, no caso, a demanda é maior. Não é que é maior, talvez não esteja tanta gente falando, né? Não tenha tanta gente falando sobre isso. E você trouxe uma coisa diferenciada. Principalmente na adolescência, é uma lacuna assim que existe, né? Se falar sobre adolescentes, se fala e a muito fase sobre, mais difícil, né? Sobre criação de filhos, mas e aí, quando a coisa começa a apertar na adolescência, como é que você está lidando com tudo isso? E a fase, né? que a mãe e o pai têm mais dificuldade de, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Né? É mais rebelde da adolescência mesmo, aquela Mas fase daí rebelde. Não precisa ser rebelde, né? Sim. A questão é essa, porque a gente já enxerga a adolescência como uma rebeldia. Mas se você olhar lares mais estruturados, mais saudáveis emocionalmente, existe um distanciamento que é normal e que é até saudável, porque essa criança, esse adolescente, está se preparando para a vida adulta, então ele vai se tornando um ser mais para fora do que para dentro da família. Ele vai, né, se importando mais com as amizades, mais com a vida dele fora da casa. Isso é normal, porque para a vida adulta ele vai precisar ser mais independente desses pais. Agora, o que não é normal? O que não são comportamentos normais? Esse filho ficar muito quieto dentro do quarto, esse filho não ter relacionamento com os pais, esse filho não respeitar os pais, um distanciamento, né, do diálogo entre mãe e filho, do vínculo, né, essa quebra de vínculo de mães e filhos, isso não é normal, nós não podemos considerar normal. É uma fase mais delicada? Porque os hormônios, né, estão lá em cima, o cérebro ainda é imaturo, ainda existem muitas mudanças, né? Acho que é um processo de mudança que eles estão passando, né, da infância para a adolescência, mas é essencial o papel dos pais nesse movimento todo. Sim. E se você acredita que é só uma fase, você acaba deixando para lá. Você acaba, daqui a pouco esse menino sai do quarto, daqui a pouco esse menino deixa esse videogame. E eu tenho relatos, assim, de mães que estão comprando meu livro, de mães com filhos de 25, 30 anos aprisionados dentro de casa por causa de jogos, por causa de animes, vivendo um mundo virtual e não vivendo o mundo real. Ver graça mais no mundo real, né? Teve uma história que me chocou tanto, assim, que teve uma mãe que me falou, Flávia, minha filha fez faculdade de medicina, ela se formou e simplesmente ela está dentro de um quarto. Ela nunca fez um atendimento, porque ela não busca isso. E eu falei, meu Deus, que loucura. E isso é tão sério que a gente está vendo isso acontecer com muita frequência. De pessoas, às vezes, adultas, tipo assim, já são adultos e estão vivendo como se adolescentes fossem. Por falta dessa estrutura lá atrás. Tanto que aí a neurociência... São adultos inseguros, já né? diz que a adolescência agora vai até os 25 anos. Eu falo, meu Deus, que loucura, né? Porque na nossa época era até 18, né? 19 anos, agora até 25 anos. Mas o que nós estamos fazendo para que esses filhos, né, amadureçam de forma saudável? Como é que a gente está agindo com esses filhos para que eles sejam mais maduros emocionalmente? E assim, quantos homens, né, viciados em jogos, quantos pais também. Tem mulheres que falam para mim, Flávia, meu marido acha normal esse negócio de anime, porque ele era viciado em anime. Flávia, meu marido, como que eu falo pro meu filho sair do videogame, sendo que o meu marido passa horas jogando, Isso horas é tão no sério, celular. eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, já é casado, e a esposa dele virou para mim e falou assim, olha, eu não me sinto preparada para ter filhos, porque eu não sinto segurança nele, porque ele passa a noite jogando.
Claro. videogame. Reúne com os amigos, que também já são casados, e vão passar a noite jogando videogame. Eu falei, meu Deus do céu. Então, Realmente é difícil, nível, né? e o que eu entendi nesse tempo, assim, são fortalezas mentais que vão sendo construídas e se a mãe não dobrar os joelhos, ela não vai conseguir fazer nenhuma mudança na vida desse filho, ela não vai conseguir promover nenhuma mudança na vida dele. Por quê? Porque ele já é um adulto, ele já sabe o que ele quer, né? E como que essa mulher vai falar assim, ó, para de jogar? Ela não tem mais poder para fazer Sim. isso. Então, onde entra a oração? Naquilo que você não consegue fazer, naquilo que você não está mais ao seu alcance fazer, que é ali, entrar no coração e na mente do seu filho, que você devia ter feito isso lá na infância. É a oração que vai fazer com que o resultado venha. Né? Quantas cadeias são quebradas através da oração, quantas cadeias caem por terra mesmo quando você começa a orar, e às vezes é um sinalzinho assim de que está indo bem. Nossa, peraí, eu às vezes pedia para Deus, Senhor, eu quero ver uma mudança, Senhor, eu quero ver. E aí Deus falava para mim, começa a olhar para as mudanças que você fez dentro de você, que elas vão começar a aparecer. É um dia de cada vez, até que o processo finalize, né? Então, eu aprendi algo que eu aprendi. No meio do processo, a gente tem que olhar com amor também para nós, porque senão Sim. nós ficamos esperando Surta, resultados. né? E aí, às vezes, a gente cai até naquele engano de usar Deus, né? De querer fazer orações para usar, para ter um poder sobre a vida do outro. E não é assim. Na verdade, a nossa oração é um momento de entrega para Deus, né? É um momento de confiança. É um momento de transformação da minha vida. Não é uma arma que eu tenho para transformar a vida do outro porque eu sou uma manipuladora, não. É um momento que eu entrego a vida dos meus filhos, Senhor, nisso daqui eu estou tendo dificuldade. Senhor, qual é a estratégia para isso? Flávia, eu vejo assim que a gente quer resultados extraordinários e imediatos. Sim, Aí a gente tá deixa de nessa cultura, reconhecer, né, aqueles pequenos milagres diários que eles vão acontecendo. E essa cultura do coach também, eu sou coach, mas a cultura do coach é muito isso. Você vai fazer, você vai ter resultado, mas a gente sabe que muitas pessoas às vezes querem o resultado e o resultado às vezes não vem no tempo que ela está querendo, porque existe um processo de maturação, né? Você vai ter que ir Mas o construindo, que isso né? vai gerando? Isso vai gerando ansiedade. Muito. Por isso que eu falo, não existe nenhuma técnica melhor do que falar com Deus, porque a gente quer técnicas para tudo, 5 passos, isso, A aquilo, gente quer o né? resultado sem passar Para pelo processo. resolver meu problema É. aqui, né? Quantos passos eu vou, quanto tempo? Não é assim. O processo, ele é primeiro um processo de intimidade com Deus. Quanto mais você confia, mais você entrega. Quanto mais você entrega, mais você começa a ver o mover de Deus. Porque aí seu coração está sedimentado nas coisas certas, né? Num relacionamento com Ele, não numa relação de troca. Eu acho que a minha espiritualidade antes era muito voltada para essa questão da troca. Eu esperava algo em troca. Hoje eu falo, Senhor, eu quero a sua presença pela sua presença. Eu não quero algo em troca. E aí, quando você vai para o Senhor assim, você passa a orar por outras pessoas, você não ora mais só pelos seus. Porque a gente é tão egoísta que a gente começa orando, né, pela gente, e aí vai, né, por aí vai. E sempre para o outro mudar, né? Uma característica Verdade. assim muito grande minha também era isso, era o outro mudar. Senhor, que minha filha mude, Senhor, em nome de Jesus. E daí eu fui entendendo, não, tudo tem que ser primeiro, assim, a palavra de Deus, ela é para mim. Ela é para mim. Eu entendo ela para mim. E depois eu vou transmitindo para outras pessoas, mas primeiro ela tem que fazer diferença na minha vida.